Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Adenilton Rampinelli, sou médico intensivista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre punção guiada pelo ultrassom, né? Nós vamos falar um pouquinho dos aspectos, indicação, como que é a técnica correta e o porquê de utilizar o ultrassom nessa conduta que muitas vezes é rotineira para a gente, né? Para o médico intensivista, para o médico emergencista, quem está lá na linha de frente. Mas a gente vai tentar mostrar hoje que é uma forma simples, segura, principalmente de ter um acesso venoso central e que já tem uma literatura bem robusta sobre o assunto, comprovando que realmente há indicação da gente utilizar o ultrassom para esse tipo de procedimento. Tá? Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, deixa aí o contato. E o objetivo hoje da aula é mostrar um pouquinho as indicações e contraindicações do cateter venoso central, as vantagens de utilizar o ultrassom, né, fazer esse procedimento guiado através do ultrassom, quais são as escolhas dos sítios de punção mais seguro, né, efetivamente como usar o ultrassom, como fazer a técnica da punção guiada por ultrassom e demonstrar um pouco das complicações. Quando a gente pensa em passar um cateter venoso central, a gente pensa naquele paciente que está em choque, que você precisa eventualmente de ressuscitação volêmica, necessita de utilizar droga vasativa. Muitas vezes você pode utilizar esse cateter venoso central para mensurar alguma variável hemodinâmica, como pressão venosa, consequentemente coletar uma gaso venosa central mista, acesso para hemodiálise, então muitas vezes a gente tem que passar esse cateter de Chaille. A utilização do marca-passo transvenoso, a gente faz a punção, né, a técnica de Seldinger também para fazer essa intervenção, e a passagem do catéter de Songan, né, ou também chamado de catéter de artéria pulmonar. Quando a gente vai buscar a contraindicação, efetivamente são poucas essas contraindicações, né? Na verdade, talvez a maior delas é a coagulopatia grave, então um paciente que tem uma discrasia sanguínea ou que tem uma plaquetopenia importante, isso tem que ser avaliado, então a gente orienta que sempre antes de fazer um procedimento como a introdução, né, a instalação do cateter venoso central, a gente avaliar o coagulograma desse paciente, avaliar o nível de plaqueta desse paciente, né? Avaliar também o sítio da inserção, avaliando a pele, se há alguma escoriação, se há algum sinal de infecção ali onde você vai fazer essa punção, porque se realmente ocorrer, se tiver sinais claros de uma infecção de pele ali naquele local, é importante você mudar o sítio, né? E é lógico que você não vai fazer uma punção de um acesso venoso central, que utiliza uma agulha grande, é um procedimento invasivo e que muitos consideram até como um procedimento cirúrgico. Você não vai fazer se o paciente estiver não colaborativo, ou seja, combativo, agitado. Você também tem que pensar em uma forma de deixar esse paciente mais tranquilo ou, eventualmente, até sedar esse paciente, tá? E a gente começa a se perguntar, poxa, a minha vida toda, tenho, sei lá, 10 anos, 20 anos de medicina e nunca funcionei com ultrassom. Por que funcionar com ultrassom? Né? Na verdade, já uma indicação formal, respaldada por literatura já lá desde 1996, como esse artigo da Critical Care. O ultrassom se mostrou com baixo custo, ele não emite radiação, então isso é importante também dentro de todas as metodologias da medicina diagnóstica, né, ou da radiologia. O ultrassom realmente é algo que chama bastante atenção porque não existe essa irradiação. Então, a gente pode utilizar, inclusive, em pacientes gestantes, grávidas. Diminui o risco de acidente de punção. Então, talvez a grande indicação e a grande busca de sempre puncionar um acesso venoso central é para evitar complicação, que através dele você consegue efetivamente avaliar o sítio de punção, conferir realmente se aquele catéter está na veia, se onde você está introduzindo a agulha realmente é uma veia e não uma artéria, excluir complicações que ocorrem logo após o procedimento, como, por exemplo, um pneumotórax. Às vezes, em vez de você ficar esperando o raio-x, você pode fazer um ultrassom também pulmonar. Então, essa facilidade e o baixo custo do ultrassom faz com que já seja indicado e seja considerado uma conduta médica segura a utilização do ultrassom para funcionar esses acessos venosos centrais. Então, esse primeiro artigo lá de 96 já deixa muito claro que diminui o risco, e depois, por aí, sequência, 2002, já tem artigo respaldando isso também, depois outro artigo do Critical Care em 2006,
em 2015, sai o primeiro consenso, né, e guideline para o acesso venoso central guiado por ultrassom na beira do leito, tá? Partindo um pouco mais dentro, né, da técnica em si, a gente tem que deixar aqui bem claro que existe duas formas da gente fazer essa técnica de punção guiada através do ultrassom. Um que a gente chama que é o dinâmico e outro que é o estático. É lógico que o próprio nome já diz um pouco, já deixa muito claro o que seria, mas vamos lá para vocês tentarem entender. O estático, justamente, é o quê? Você fazer o ultrassom até mesmo antes do procedimento. Então, você vai lá, avalia o sítio de punção, vê se aonde que realmente a anatomia que você espera que esse paciente apresente realmente é aquela, se não tem nenhuma variação anatômica, se não tem nenhum trombo naquela veia onde você vai funcionar. Eventualmente, esse paciente pode ser muito obeso, a janela ser ruim. Então, você faz essa triagem antes mesmo de se preparar para o procedimento e tentar até demarcar. Às vezes, você pode até pegar uma canetinha, marcar ali, eventualmente, onde que seria essa punção. A desvantagem dele é que justamente você não consegue, em tempo real, ver aonde que a agulha vai estar entrando. Então, é interessante o uso dessa técnica dinâmica que a gente chama, que é bimanual, que, na verdade, com a mão dominante você vai segurar o ultrassom e com a mão dominante você vai fazer a punção efetivamente, você consegue literalmente ver a introdução da agulha no subcutâneo até chegando no vaso, você consegue ver o guia entrando no vaso e depois você ainda consegue conferir que esse catéter venoso está instalado dentro da veia. A desvantagem, sem sombra de dúvida, é que você requer uma técnica mais apurada. Então, a curva de aprendizagem, para você conseguir ter essa habilidade manual, né, de a mão dominante estar lá segurando o probe do ultrassom, você funcionando com uma mão só, e além disso, muitas vezes, olhando para a tela e olhando para o sítio de punção, realmente demanda uma curva de aprendizagem. Chama atenção, e aí eu dou até uma experiência minha mesmo, eu sempre tive uma facilidade muito grande de acesso venoso central, e aí, a partir do momento que eu comecei a utilizar de forma rotineira a punção com ultrassom, no início você parece achar um pouco estranho, porque realmente você precisa dessa curva de aprendizagem. Mas realmente, passando dessa fase de adaptação, de conhecimento, de capacitação principalmente, você vê que é muito mais seguro funcionar com o auxílio do ultrassom, né? E isso traz segurança para o paciente, principalmente, evita maiores complicações. Então, se você tem no seu serviço a disponibilidade do ultrassom, puxa lá o carrinho e faça sempre com ultrassom. O transdutor que a gente escolhe é o transdutor que tem uma frequência mais alta, né? Uma frequência de 5 a 11 MHz, que significa que ele vai ter uma performance para geração de imagem na camada mais superficial. Então, como a gente está pensando em funcionar a veia, acesso venoso, a gente quer que ele tenha uma visibilidade, uma resolução muito boa da imagem e, além disso, que pegue ali as partes mais superficiais da pele, que é onde está o sítio de punção. Então, para isso, a gente utiliza o transdutor linear. Tá? A primeira orientação que a gente faz, né, a orientação de programação do probe, né, é esse corte transversal, que a gente consegue ver literalmente o diâmetro dos vasos, e aqui, como na figura, a gente consegue, de forma bem evidente e fácil, identificar a veia jugular interna e logo abaixo, né, a carótida. Um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, a gente vai mostrar como diferenciar realmente, porque às vezes, dependendo do corte, o diâmetro de dois vasos, né, da veia e da artéria, é muito parecido, e a gente, como é preto e branco, a gente precisa saber identificar quem é veia e quem é artéria para evitar, assim, acidentes de punção. Uma das estratégias para que a gente consiga determinar efetivamente, né, que aquele vaso que você escolheu e que está ali guiando, né, para funcionar é uma veia, é o fato de você empurrar o probe contra a pele, fazer uma compressão ali e a veia colabar. A gente sabe que o vaso, a veia, ela tem uma camada média muito pequena, a camada muscular muito pequena. Então, quando você faz compressão, ela literalmente colaba. E já a artéria não, ela tem uma camada média muscular mais robusta
e, consequentemente, você não consegue comprimir ela, você não consegue fechar o vaso. Então, é uma forma de você avaliar e saber realmente se é veia ou se é artéria fazendo a compressão. Agora, eventualmente, esses vasos, mesmo sendo veia, às vezes não comprime, porque pode ter um trombo ali e acaba não ocorrendo esse colabamento do vaso. Tá? Aqui, como nessa figura, a gente pode ver aqui que aqui tem um trombo, né, que é facilmente visualizado através do ultrassom, e logo abaixo a artéria. Outra coisa importante para a gente determinar o que é veia e artéria é na artéria a gente consegue ver esse reforço acústico, né? Você vê que tem um reforço acústico maior porque a camada média é maior, e você consegue muitas vezes ver a artéria até pulsando. Então é uma outra forma de você diferenciar esses dois vasos, tá? Quando a gente pega e efetivamente vai para o procedimento, é importante a gente entender os nossos pontos de referência. Então, no probe sempre tem um índex, né, que é uma rachadurazinha, uma protuberância, na verdade, e que é importante você, às vezes a gente pega aquele dilatador, espeta um pouquinho aqui a pele para tentar identificar de que lado, se é o esquerdo ou direito, para na hora que a gente olhar para a tela, a gente efetivamente saber qual é a orientação que está sendo formada essa imagem, para saber se realmente o que é à esquerda aqui no probe está à esquerda também da tela. Então, isso é muito importante até para você não se confundir na hora da sua orientação espacial quando você olha para a tela. Tá? Descrevendo o passo a passo aqui do procedimento, é a técnica de Seldinger. Então, reforçando aqui, todo mundo sabe fazer uma punção de acesso venoso central. Então, a técnica que a gente utiliza é a técnica de Seldinger, que é com a agulha e depois a passagem do guia, depois dilata e passa o catéter. É uma técnica estéril, né? Então, a gente precisa da questão do consentimento do paciente, exceto nos casos de emergência. Preferencialmente, antes da paramentação estéril, é importante que você faça toda a avaliação desse sítio, faça a inspeção e, além disso, passe o ultrassom ali para ver se não tem um trombo, se não tem uma anomalia anatômica. Avaliar a questão do coagulograma, ver plaqueta, realizar o checklist da passagem de catéter, que cada serviço tem o seu, manter totalmente a técnica estéreo, passar o catéter e sempre, 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 é de bom tom, né, pedir o raio-x pós-procedimento, principalmente para acesso jugular, que hoje nós vamos falar de acesso jugular e femoral, porque são os que são guiados por ultrassom. A subclave não tem janela para a gente fazer isso, mas sempre quando você funciona um acesso venoso central, sendo ele jugular ou subclave, é mandatório a gente fazer o raio-x de tórax para, primeiro, avaliar o posicionamento do cateter e avaliar se não houve nenhum tipo de acidente de punção, eventualmente um pneumotórax. Os sítios de punção, então, que são determinados para a gente utilizar o ultrassom é a jugular e a femoral. A vantagem da jugular é compressiva, tem uma boa visualização, tá? A desvantagem é que é próxima da carótida, então existe a chance de você ter uma punção da artéria e eventualmente fazer até um hematoma. Tá? E o comentário que a gente faz aqui, e para você, talvez, jovem médico, seja interessante, prefira sempre a direita, porque a anatomia da veia da jugular interna direita é muito mais fácil para a passagem do catéter. Ela não dá a volta, né? Ela desce direto em busca do átrio. Então, realmente é uma passagem mais fácil. Já a femoral, ela tem boa visualização também, mas só que menor que a jugular, porque você tem uma camada muscular, adiposa. Alguns pacientes, essa região inguinal ela é mais robusta. Tem um maior risco de infecção, então não é a primeira escolha nossa. Então, fica reservado aí para casos que a gente não consegue o acesso da jugular, e é um bom acesso no cenário de emergência. Eu costumo dizer que para o jovem médico que está na sala vermelha, trabalha, né, num pronto atendimento, não tem muita mão ainda, o melhor acesso, o acesso mais seguro para quem está iniciando, até pegar a mão, curva de aprendizagem, realmente é o femoral. Por quê? Você consegue de forma simples. O risco de acidente é você funcionar uma artéria, mas é um sítio extremamente compressivo. Então, você comprime e você consegue estancar o sangramento. Ah, Denilton, mas a jugular também, se você pegar a carótida, é um sítio compressivo. Sim, mas se fizer um hematoma, o que você tem ali de estrutura nobre na região cervical é muito grande. Você pode fazer um puta hematoma, fazer compressão de via aérea e levar esse paciente a uma insuficiência respiratória e uma emergência de via aérea. Então, realmente, a gente indica para o jovem médico, quem está em curva de aprendizagem,
às vezes numa situação de emergência, que você não esteja num ambiente mais adequado, a femoral sempre é uma boa saída, tá? Isso daqui é uma capa de vídeo cirurgia, o que a gente chama de camisinha, às vezes, justamente para utilizar, para revestir o probe do ultrassom e manter essa técnica ascética. Aqui é uma forma da gente conseguir desenrolar isso daí como se fosse um meião de futebol e depois você busca, né, pede alguém para te entregar, você aperta e depois puxa o vídeo, a sacolinha, né, a camisinha, e mantém aqui toda a técnica estéreo para você utilizar esse ultrassom dentro do seu campo cirúrgico, tá? Aqui você pode amarrar alguns kits dessa camisinha, vem com uma borrachinha. Aqui vale um reforço que, para você ter uma boa imagem do ultrassom, você precisa manter uma superfície de contato entre a pele e o ultrassom e o probe totalmente acoplada. Então, para isso, a gente utiliza gel comum mesmo. É lógico que quando você vai fazer um procedimento estéreo, você precisa de um gel estéreo. Então, muitas vezes, a gente pega aquela bisnaguinha de xilocaína geleia e utiliza. E aí, vale a pena lembrar que a gente tem que botar aqui dentro, por dentro, o gel, na interface do probe com a camisinha, e depois em cima aqui, a interface da capa, da camisinha, com a pele do paciente. Então, é importante que tenha essa interface com a utilização do gel para que a gente consiga adquirir imagens adequadas. Aqui, então, o posicionamento do aparelho do ultrassom, a gente reforça que é sempre interessante você colocar o aparelho contralateral ao sítio de punção seu. Então, se você estiver funcionando, como aí na figura, uma femoral direita, você coloca o ultrassom à esquerda, porque anatomicamente, até para facilitar o seu campo de visualização, é interessante que esse ultrassom fique contralateral. Parece coisas pequenas, mas é importante a gente criar essa rotina na hora desse procedimento, que assim a chance de sucesso sempre aumenta, tá? Falando então do acesso da veia jugular interna, é um sítio compressível, então pacientes que tenham coagulopatias é sim um risco, um sítio interessante, mas lembrando, né, aquilo que eu falei anteriormente, se for um cenário de emergência, uma correria, você não tem muito negócio, prefira femoral e depois você pede um auxílio de um médico mais experiente, um sênior, para ajudar você, e você passa depois na jugular. Lembrar que a gente tem o sítio, as referências anatômicas, e lembrar, gente, que quando a gente faz a punção guiada por ultrassom, ela é algo a mais no seu procedimento. Não significa que você não precise posicionar seu paciente, não significa que você não precise das referências anatômicas. Não, você faz o procedimento assim como você aprendeu. Então, referência anatômica para jugular interna direita, pegar e identificar os dois ventres do esternocleidomastóide, o ventre medial, o ventre lateral, a base do triângulo que faz esses dois ventres com a clavícula, e no ápice desse triângulo, né, inserindo a agulha com direcionamento para o mamilo ipsilateral, você vai encontrar a veia. E, além disso, você coloca o seu ultrassom e você consegue guiar de forma mais adequada. Então, lembrar desses detalhes, tá? Lembrar que você pode também fazer uma posição de Trendelenburg, porque você aumenta o retorno venoso e consegue deixar essa veia jugular mais túrgida, consequentemente melhorando essa visualização e facilitando a sua punção, tá? A jugular ela tem um risco menor de pneumotórax, mas se você não tomar cuidado e eventualmente introduzir a agulha de forma inadvertida, né, mais do que deve, existe sim esse risco também de pneumotórax, tá? Esse daqui é um corte transversal, onde que a gente consegue ver de forma bem clara aqui a veia, né, e a artéria aqui, que ela é mais redonda, ela fica mais evidenciada, e quando a gente faz um vídeo, a gente consegue ver ela literalmente pulsando. Então, é uma forma da gente diferenciar. Quando a gente roda um pouquinho o probe, a gente consegue fazer esse corte aqui, que fica um vaso um do lado do outro, que é uma forma mais segura da gente conseguir guiar essa punção, porque quando a gente está aqui, eventualmente você pode transfixar e acabar pegando a artéria também, tá? Quando você vira literalmente o probe e faz uma orientação longitudinal, é uma visão muito interessante, que você consegue literalmente ver a sua agulha adentrando no vaso, e serve também para, depois que você funciona, passa o catéter, passa o guia, você efetivamente confirmar se esse guia, esse catéter está dentro do vaso.
Aqui no corte longitudinal também você consegue ver, como nesse exemplo aqui, um trombo venoso. Tá? Uma outra forma que a gente consegue diferenciar esse vaso, se é uma artéria ou uma veia, é justamente usar o Doppler, né? Usar o color, né? do aparelho que ele consegue te direcionar a diferença de fluxo e mostrando aqui para a gente que o azul aqui, nesse caso, está se distanciando do probe, esse fluxo é a veia, e o que está se aproximando aqui do probe, né, que está mais vermelho, é a artéria. Tá? Então, aqui a gente consegue ver de forma mais clara e lembrar que quando a gente comprime é porque é veia. A artéria já é pulsante e não compressiva. Tá? Aqui, além desses dois mecanismos, da compressão e do uso do color, né, a gente pode literalmente usar o Doppler. Então, aqui, ó, vocês percebam que tem essas setinhas aqui, ó, a gente coloca aqui e bota para fazer o Doppler. Você vê que aqui na veia ela não gera um pulso de onda, né? E aqui já quando está na artéria, ó, a gente botou na artéria, a gente bota no modo Doppler e faz o pulso de onda da pulsação arterial. Tá? Aqui, novamente, o posicionamento, que a gente já tinha falado, e aqui as referências anatômicas, principalmente da base daquele triângulo do esternocleidomastoide, né, que é a base do triângulo, onde que a gente vai utilizar como referência anatômica. Um detalhe muito importante e que às vezes a gente esquece, mas que faz a gente ter bastante sucesso na hora da punção com acesso, é que a janela realmente é muito fácil, mas ter aquela habilidade de conseguir introduzir e olhar, isso demanda um pouquinho de treinamento. E uma dica que a gente dá é que lá na tela do ultrassom, a gente consegue medir a profundidade em centímetros. Então, quando você vê aqui do lado direito, tá lá, que a veia está a 2 centímetros da pele, você tenta, né, introduzir a sua agulha a 2 centímetros também do probe, fazendo um ângulo de 30 a 45 graus, que aí, efetivamente, você vai conseguir puncionar essa veia de forma mais fácil e, literalmente, guiada por ultrassom. Então, aqui, você guiou, né, você confirmou, veio o sangue, puncionou, né, passa o fio guia, né, retira o fio guia, dilata a pele, né, e o vaso, e depois acaba introduzindo o ultrassom. Outra coisa que vale muito a pena, gente, se você está num ambiente hospitalar e que você tem um residente, você tem um outro colega de plantão, você tem a disponibilidade de entrar em campo em 4 mãos, né, em 2 pessoas, é interessante também você fazer isso, porque muitas vezes essa pessoa pode estar te ajudando ali com a utilização do ultrassom. Então, é importante, nesse início, né, quando você vai pegando curva de aprendizagem, às vezes utilizar isso em 2 pessoas. Aqui lembrar e reforçar a necessidade da gente testar o catéter antes de liberar ele. Então, mesmo antes de fazer o raio-x, confirmar posicionamento, confirmar que não tenha complicação como pneumotórax, e sempre devemos fazer o raio-x, a gente tem que fazer o teste de refluxo. Então, pega uma seringa com soro ou salina, nessa seringa, aspira, vê se reflui de forma adequada e vê se infunde também de forma adequada. Tá? As complicações precoces de um procedimento como esse, de punção de jugular principalmente, é a punção inadvertida da carótide, que pode fazer um hematoma e que você deve identificar e deve comprimir, né? O posicionamento incorreto do catéter, que pode eventualmente passar e subir para outra jugular, pode dobrar e descer mais para o membro superior. O risco de pneumotórax, lembrar do risco de embolia gasosa na hora que você impulsiona, se você não faz o procedimento todo correto, se você não está com a sua seringa cheia de soro, você pode deixar ar passar, então acaba o sistema venoso aspirando. Arritmias, porque na hora que você introduz o catéter imune, você pode estimular e às vezes pode ocorrer até um ataque ventricular ou até uma fibrilação. E as tardias, você pode, depois de um tempo, evidenciar um pneumotórax, infecção de corrente sanguínea, trombose, e até, muitas vezes, é mais raro, mas a gente já viu lesão do ducto torácico. Aqui, então, o mau posicionamento de catéter, ele dobrou e foi para cima, aqui evidenciando, né, o pneumotórax, por isso é importante sempre da realização do raio-x pós-punção, e aqui também a evidência de uma arritmia maligna. Tá? Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho da veia femoral, que é um outro sítio, e como eu falei para vocês, é um sítio compressível, então é seguro, mas, consequentemente, também com maior risco de infecção. A técnica
é a mesma, é por Seldig, é asséptica, e que você precisa ter as suas referências anatômicas, lembrando do ligamento inguinal e lembrando da peculiaridade anatômica, que aqui a veia ela vai estar medial à artéria, e já aqui na jugular, a artéria que é medial e a veia é lateral. Então, lembrar dessa diferença anatômica entre esses dois sítios e, da mesma forma, quando você faz a janela, faz a imagem, comprime para ver se é veia, né? E pode utilizar também a questão do Doppler. Aqui ficou uma imagem muito bacana, ó, que a gente faz um corte e consegue ver a artéria mais redonda, mais delimitada, a veia, e quando você faz a compressão do probe na pele, você vê que praticamente a veia femoral fica totalmente colabada. Então, dessa forma, você consegue identificar e escolher de forma assertiva e segura o seu sítio de punção. Aqui a mesma coisa, lembrar de avaliar na tela do ultrassom quantos centímetros que a veia vai estar do probe e, consequentemente, você tenta medir aí e entrar com essa agulha um pouco afastada em relação, efetivamente, à mesma distância em relação à profundidade que está o seu vaso, tá? Então, você faz essa punção de 30 a 45 graus, guiado por ultrassom, aqui nesse momento fazendo a punção com a técnica dinâmica, mas lembrando que sempre antes de você fazer a técnica, vale a pena você fazer uma inspeção, vale a pena você fazer a avaliação estática desse sítio e quando a gente fala de veia femoral, o risco e as complicações mais envolvidas é justamente um sangramento importante e até mesmo envolvendo um sangramento retroperitoneal, o risco de trombose venosa profunda e, sem sombra de dúvida, o maior risco é quando esse catéter fica por muito tempo e não é passado de forma correta, o risco de infecção de corrente sanguínea, tá? Por fim, pessoal, a gente deixa aqui a mensagem que sempre que possível e disponível, o ultrassom deve ser utilizado na punção do catéter venoso central, é um método de baixo custo, não utiliza radiação, então a gente pode utilizar inclusive em grávidas, gestantes, usados em adultos, crianças e mulheres grávidas, diminui a incidência de pneumotórax relacionado, isso já tem vários artigos demonstrando isso, e é totalmente custo efetivo para qualquer hospital. Então, a gente trabalha para buscar, né, que todos os hospitais tenham a disponibilidade do ultrassom, e é lógico, e o mais importante é talvez mudar a cultura, né? Muitas pessoas já puncionam há muito tempo, têm uma mão muito boa de punção, e que nesse momento precisa dar um passinho atrás para começar a se capacitar e utilizar o ultrassom como um recurso a mais e trazer mais segurança para o paciente. Então, a grande mensagem é levar a segurança para o paciente. E aqui eu fico disponível, quem quiser entrar em contato pelas redes sociais, pode mandar dúvidas, se quiserem também a aula, a gente envia para vocês. E é isso, pessoal. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.